Começa agora, Lepopcast. Diversão, informação, entretenimento. Isso que rola na cultura pop. Lepopcast. Fala pessoal, aqui é o Léo e eu tenho um recado para passar para vocês antes desse episódio do Lepopcast. Em primeiro lugar, muito obrigado pela audiência, por compartilhar o nosso podcast com seus amigos que também gostam de podcasts, ou mesmo para quem está começando aí a conhecer esse tipo de mídia. Muito obrigado mesmo. Como vocês puderam perceber, nós ficamos ausentes aí por alguns meses, por mais ou menos aí cerca de 4 meses para ser mais específico. Infelizmente, nós tivemos alguns problemas com os servidores da empresa onde o Lepop é hospedado e isso nos prejudicou bastante. Perdemos conteúdo e o site ficou fora do ar. A gente aproveitou esse inconveniente para mudar um pouquinho o layout do site, organizar algumas coisas, como se fosse um novo desafio, uma nova fase, e a gente está aí de volta agora. 3 entrevistas já estavam gravadas quando o incidente ocorreu. São elas a entrevista com a doutora Cristine Nicolau, advogada especialista em direito eletrônico, a entrevista com a dubladora e atriz Mabel César e uma entrevista com a banda brasiliense de metal progressivo Bad Salad. Todas essas entrevistas tinham datas de lançamento. Desde já nós pedimos desculpas, tanto para os entrevistados como para os ouvintes, especialmente pelas informações datadas ou programações que os entrevistados passaram. Pedimos a compreensão de todos quanto a isso e sentimos muito pelo inconveniente. Bom, é isso aí. Acompanhe agora a nossa entrevista com Bad Salad. A mais um Lepopcast, aqui falando com vocês é o Léo e hoje, galera, eu como fã, tô aqui feliz da vida porque hoje nós conseguimos uma entrevista pra vocês com uma banda que é basicamente a revelação do metal progressivo nacional. Os caras estão aí quebrando tudo, cara. O som dos caras é fantástico. Eu sou muito fã já desde quando eles surgiram na internet e começaram a divulgar o trampo deles, e é uma alegria enorme poder trazer eles aqui no Lepop para serem entrevistados e comentarem um pouquinho mais da vida deles, música, influências e tudo mais. É uma satisfação imensa que eu tenho o prazer de apresentar para vocês hoje Bad Salad. Os membros da banda que estão presentes aqui nesse Lepopcast são Thiago Campos, guitarrista. E aí, galera, boa noite, ou dia, sei lá que hora que vocês vão ouvir isso. Ultimamente tá difícil de acertar o horário do Lepopcast. Ai, caramba. Eu vou acertar isso, galera, eu prometo. Tá aqui também o Felipe Campos, baixista. Boa noite, galera, um prazer estar falando com vocês aqui. E o Caco Gonçalves, batera. E aí, galera, vamos nessa, vai ser bom. E vocês conferem essa entrevista agora aqui no Lepopcast. Está no ar. Lepop.
olha, brigadão mesmo pela oportunidade de entrevistar vocês. O trabalho de vocês, assim, é muito bom. Cara, o som de vocês é extraordinário. Eu fui em um show de vocês aqui em São Paulo e olha, é de superar a expectativa. Você vai pro show com expectativa alta e você sai de lá falando, cara, eu não acredito, meu. Foi melhor do que eu esperava que seria. Nossa, Que bom, olha, vocês estão Léo, de cara. parabéns. O público de São Paulo é foda, cara. Eu tenho um carinho especial com o público de São Paulo. A gente tocou 2 vezes aí, né? Foi. E nos 2 shows a gente foi muito bem recebido, a galera curtiu, ficou depois, tirou foto, comprou camiseta, CD, pegou autógrafo, uma experiência muito legal, cara. Tô Nossa, doido pra meu. voltar já. Olha, o som de vocês cara, é incrível. E eu queria aproveitar essa oportunidade aqui também para mandar os parabéns pro Denis, o vocalista do Bad Salad, que agora é papai. Isso aí. Nasceu o Theo agora. Ele tá lá na correria agora. É, Mais tá lá difícil que gastar fazer uma grana Silverline absurda agora. com fralda, né? Com certeza. Mais fácil fazer disco de metal progressivo que cuidar de neném, certamente. Parabéns aí, Denis. Felicidades pra você, pra sua esposa, pro filhinho de vocês. Tudo de melhor pra vocês aí. E bora lá pra essa entrevista. Bora Vamos nessa. nessa. Galera, falando da origem de vocês, o que vocês faziam antes de iniciar com os projetos? Como que surgiu a ideia do Bad Salad? Na verdade, assim, a gente sempre teve banda, né? Desde que começamos a tocar, eu comecei com 10 anos, o Felipe também. O Caco foi o quê? 14, 15 anos por aí, né? Não, mais cedo. Tocar. A gente nem se conhece, a gente tá se conhecendo agora. Às vezes a gente tá com você aqui. Eu comecei com 9 anos. Aí passei no piano e passei pra bateria com 11 anos. Então, eu comecei no violino. Assim, a gente tem eu e o Felipe tem uma família musical, né? Nossos pais têm um grupo de samba, de MPB já há 40 anos. Então, assim, a gente já nasceu no meio musical. E eles curtiam rock também, e pop. Então, sempre teve essa influência desde novinho. Mas tocar mesmo, eu comecei quando a gente tava morando no Canadá, né? Eu tocava violino e depois cello. Isso eu devia ter uns 8, 9 anos. E aí, quando eu fiz 10 anos, eu queria pular pro rock e eu curtia guitarra. Eu via na televisão os guitarristas tocando, assim, quando passava, né? E eu achava, não sei, eu me identifiquei com o instrumento e eu acabei ganhando uma guitarra de aniversário do meu pai e da minha avó. E aí, um pouquinho depois, o Felipe, assim, quando ele fez 10 anos também, né? 2 anos depois. Na verdade, eu comecei no Canadá também com o Thiago, só que eu tocava flauta e depois toquei saxofone. E aí Caramba, cara. Exatamente. Eu só fui pegar no baixo quando a gente voltou pro Brasil. Em 95 ou 6. Eu tinha 96, né? 95? 95. Eu tinha 11 anos na época. E como o Thiago já tocava guitarra, aí eu peguei o baixo pra gente poder fazer um som lá em casa. Caramba, cara. Vocês começaram com instrumentos mais voltados pra ideia de orquestra, né? Porque no Canadá, a escola pública lá, né, ensino fundamental lá, tem muito estímulo à arte, à música, esportes e tal, então tinha muita atividade, né, extracurricular, que a gente podia escolher participar, né, então eu acabei entrando pra orquestra, né, como eu já tinha influência de música na família, eu acabei me interessando por violino e tal, e comecei a tocar na orquestra do colégio, né, e o Felipe um pouco depois tinha aqueles cursos de verão e tal, ele pegou de flauta, e a gente se envolveu com música também. Nossa, cara, que interessante, meu. A galera olha e fala, imagina assim, não, o guitarrista, ele vai começar a tocar guitarra, o cara já quer tocar guitarra e vai tocar guitarra e já era. O baixista, batera, a mesma coisa. Mas não, é legal saber que vocês vieram de outros instrumentos e vocês acabaram se identificando mais com os instrumentos que vocês tocam hoje ou não? Vocês ainda têm aquele primeiro amor pelo instrumento que vocês começaram a tocar? Bom, cara, eu, né, não sei do Caco e do Felipe, mas eu me identifico bem mais com guitarra, com certeza. Eu era roqueiro, assim, e não sabia, digamos assim. Então, e foi pouco tempo, né, de violino e cello. Não deve ter sido mais de 1 ou 2 anos, assim. Eu acho que os flauta dois. eu toquei 1 ano e meio no colégio, por aí. Aí saxofone foi bem pouco tempo, foi 6 meses. E quando a gente voltou pro Brasil, o Thiago já tocava guitarra, já tinha quase 2 anos quando eu peguei o baixo. Porque a gente tem 2 anos de diferença de idade e a gente começou a tocar com a mesma idade. Então, meu pai foi perto do meu aniversário, me levou pra uma loja de música e aí me deu um Washburn Lion, meu primeiro baixo. Olha só, mano. 4 cordas. No meu caso, eu ainda tenho um amor, assim, especial pelo piano. Se eu pudesse, eu tocaria mais, só que hoje em dia, com o tempo, né, já é difícil tocar um, imagina 2.
gosto muito de piano, já tentei voltar a ter aula, assim, várias vezes. Mas é complicado, né? E eu mudei porque não adianta, você vai ficando roqueiro, né? E piano não é aquela coisa assim, tipo, o instrumento do rock, né? Naquela época eu não ouvia muitas bandas que tinham teclado, por exemplo, na composição, né? Então, pô, quando eu vi... grunge, total. Quando eu vi bateria, assim, eu fiquei maluco, sacou? Eu falei, não, com isso aqui que eu consigo pegar a mulher. Piano não vai dar certo, não. Aí eu troquei e realmente não me arrependo. Mas ainda tenho um amorzinho especial pelo piano. Poxa, que bacana, cara. E a ideia da banda Bad Salad em si surgiu como um hobby ou surgiu como alguma coisa séria? Cara, vou te dizer, qualquer um que começa uma banda de prog metal pensando em fazer alguma coisa séria já tá equivocado, já tá louco. Porque assim, o cara fala, vou ganhar dinheiro, agora eu vou tirar o pé da lama, vamos fazer uma banda de prog? Tá errado. Então, assim, é por amor mesmo. Tem que meter um pancadão lá, botar umas minas pra rebolar e o cara ganha dinheiro, mas do contrário... No Brasil, então, aí que nem se fala, né? Não, a banda começou como, não digo nem hobby, assim, é um amor, né? Eu tava numa época que eu tava morando fora, né, nos Estados Unidos, foi um intercâmbio que eu fiz na época da faculdade, e aí, assim, eu tava trabalhando lá que nem louco pra juntar dinheiro pra comprar o meu rig, assim, os Mesa Bug não caem do céu, né? Então, a galera fica, caraca, você tem sorte de ter Mesa Bug? Não, eu tive trabalho pra caralho pra comprar. Aí, quando eu comprei, eu montei um rig fodão, assim, aí o Caco tava com uma ideia já no Brasil de montar uma banda autoral comigo, com o Felipe e com outro amigo nosso, o Marcelo Seabra, guitarrista também. Então ele me mandou mensagem, acho que eu tava lá ainda, ele falou, Thiago, quando você voltar aqui, vamos nos reunir e tentar fazer alguma coisa autoral? Aí eu pilhei, né, assim, animei. O Felipe já tinha uma banda com o Caco autoral chamada Meso. Não era metal não, era um negócio mais pop. Mais pop, Aí, mas a banda também tava meio nos finalmente já, né? E acabou que deu certo. Assim que eu voltei pro Brasil, a gente se reuniu na casa do Caco, né? No estúdio dele. Isso em 2007. 2007. Foi mais de 2007, eu acho, E aí a gente ficou compondo, a gente não falou, vamos fazer uma banda de metal ou de prog. Falou, vamos fazer uma banda autoral. E aí a gente começou a compor, né? Todos os domingos a gente se reunia lá e acabou saindo, né, as ideias iniciais do que veio a ser o Uncivilized, nosso primeiro disco. E o Marcelo Seabra não ficou, mas ele ficou 2 ensaios, não lembro. Acabou se excluindo da banda e a gente continuou como um trio, compondo, né, o ano inteiro, todos os domingos. E é engraçado porque, assim, todos vocês são naturais de Brasília, né? Isso. Com exceção do Joaquim, direto da Coreia. De Júpiter, na verdade, né? Porque ele é um alien, né? Aquele cara não existe. Bizarro, cara, bizarro. Nossa, se fuder, mano. Você é um pianista que vê aquele cara tocando, fica com raiva. Tem que chorar. É o meu caso. Ele fala só que é da Coreia porque a gente não conhece e não sabe como é que é, né? Mas, na verdade, ele é de outro planeta mesmo. É interessante porque Brasília tem uma veia pra lançar bandas de rock. Isso é bem interessante. Tem várias bandas de rock aqui no Brasil que surgiram daí de Brasília. Isso teve alguma influência pra vocês ou foi mais pela coincidência, assim, de todos vocês gostarem de música? Eu acho que foi um pouco dos dois, porque aqui em Brasília, realmente, você consegue formar uma banda na hora que você quiser, basicamente, sacou? Tem muitos músicos realmente muito bons aqui. É impressionante o nível de Brasília. Pra mim, eu nunca vi nada igual. E eu acho que como você acaba tendo essa convivência com outros músicos, você fica a fim de tocar, você fica a fim de querer fazer banda, sacou? Eu tenho banda desde que eu era criança, assim, basicamente. Banda autoral mesmo. O Caco tem 12 bandas, na verdade, agora, né? 12, né? É por aí. Não é nem zoeira, é sério, o número é esse mesmo, 12. Caramba! Aqui tem muita banda cover, muita banda autoral. Então é fácil você estar numa tarde, por exemplo, assim, numa rua aqui, você ouvir som de banda tocando. Lá onde eu morava, tinha muita banda. Então acho que, de certa forma, isso influenciou sim. Mas eu acredito que mesmo se não tivesse nenhum outro músico aqui, a gente ia dar um jeito de acabar se encontrando e tocando. Pô, que legal, cara. E, inclusive, o Denis entrou na banda assim, não foi? Porque vocês fizeram um concurso, não foi? Foi, isso é meio engraçado. Vou contar essa história porque antes da gente montar o Bad Salads e antes de eu fazer aquele intercâmbio que eu falei lá pra trabalhar nos Estados Unidos, a gente tinha uma vontade de montar um Dream Theater cover, né? Que é uma das nossas, antecipando já isso, uma das nossas grandes influências, né? Tava tentando montar um Dream Theater cover, eu, o Felipe, com o César Zolhoff, que acabou sendo o nosso tecladista no primeiro disco, né? Mas na época ele tocava bateria. Então era eu na guitarra, o Felipe no baixo e o César na bateria. A gente ficava caçando tecladista e vocalista. E o Denis já era uma figura
conhecido em Brasília, né, pelas bandas, assim, da nossa galera, assim, da galera da nossa geração. O Denis já era conhecido por ter banda com amigos nossos e tal, e o César chamou o Denis pra fazer, assim, um teste nesse Dream Theater cover nosso, da época. E o Denis foi 1 ou 2 ensaios, né, a gente chegou até a gravar material com ele lá, e conhecemos ele nessa época. Aí depois, quando a gente juntou pra fazer o Bad Salad, a gente ficou pensando quem poderia ser o vocalista. E um nome que veio à cabeça instantaneamente foi o do Denis, né, a gente pensou, o Denis... É um cara foda, mora em Brasília. Mora em Brasília, tem um inglês bom, gosta cara. desse tipo de música, né? Assim, a gente falou, ele é o cara, assim, eu não conheço ninguém melhor que ele. Ele tinha banda autoral de lá de metal progressivo já. Tinha, ele tinha uma Undersea. Exatamente. Aí, assim, eu não sei nem o que eu tava fazendo, eu tava na rua que eu encontrei o Denis, por acaso. A gente encontrou ele fazendo um concurso na UNB, velho. Ah, verdade, foi na UNB. A gente foi falar com ele lá. O Denis tava nessa época de concurseiro dele, assim, e a gente encontrou com ele lá e falou, Denis, a gente tá com a banda agora, Bad Salad, estamos montando aqui e tal. Aí, na época, ele não deu muita bola, não, ele pegou e ficou meio marrento, assim. Ele na hora, ele chavou a gente. Ele, não, galera, não tem interesse não tô mais entrando nessa banda, não. Tô morando em Goiânia até, tô estudando pra concurso e não sei o que. A assim, gente era menina, né? O Denis, naquela época, ele já tinha uns 93 anos. O Denis é um pouquinho mais velho, ele tem o quê? 36, 37 agora, né? Não, tem mais. Né? Mas tem uns 10 anos que a gente não se conhece, já notou, a gente não se conhece. O Denis tem uns 38, mais ou menos. Mas enfim, naquela época a gente era universitário, o Denis já era formado e tava na correria de concurso, porque aqui em Brasília quem se forma vai estudar pra concurso, basicamente isso. Aí o Denis tava nessa fase de estudar e a gente tava querendo montar uma banda. Então eu e o Thiago, a gente encontrou ele lá na UNB e a gente foi falar com ele direto. Aí ele já falou, não, galera, eu não tô mais afim de sair dessa vida, eu tô estudando, tô inclusive morando em Goiânia, então eu não tenho interesse. Sem vocalista, né? Continuamos como um trio, continuamos a compor e decidimos colocar um tecladista, né? Nessa época o César tava tocando teclado, ele tinha me mandado mensagem falando que tava já há um tempo, um ano e pouco, tocando teclado e acabou entrando na banda, aceitou entrar na banda pra terminar de compor as músicas com a gente, né? E aí quando o César entrou, a gente finalizou a primeira demo nossa, que era da Crowded Sky, né? Aí a gente pensou, né? Pô, ninguém conhece a nossa banda, a gente tá sem vocalista, vamos produzir essa música como um single, lançar, ao mesmo tempo divulgar a banda, né? Com esse lançamento e usá-la como um teste pra vocalistas, né? Então, o Thiago deu um pulo de uns anos aí, porque aconteceu que a gente conversou com o Denis, foi ainda em 2007, foi no final de 2007. Essa recusada do Denis foi no final de 2007. Foi no final de 2007. Então ele tava sem banda e tava estudando pra concurso. Então a gente continuou compondo como um trio durante 1 ano e meio. A banda acabou entrando num hiatozinho, assim. 2009. A gente terminou o material do Uncivilized, assim, a maioria do material do Uncivilized, nesse ano, de 2007 e 2008. Aí 2009 foi bem parado, né? Foi parado demais. E aí 2010 a gente retomou com o César, no início de 2010, colocamos teclado nas músicas e tal, e fizemos a Crowded Sky, né? A demo da Crowded Sky. E aí a gente falou, não, vamos fazer um teste, um vocalist tryout na internet e ver o que acontece. Abrir pro mundo inteiro e tal. A gente recebeu muitos e-mails, uma galera boa mesmo, gente da Suécia, dos Estados Unidos, do Brasil, alguns também. E um dos e-mails, e um dos últimos, era o do Denis. Assim, para nossa surpresa, o Denis já, assim, 3 anos depois, ele já tinha passado num concurso bom, já tava morando em Brasília e tava querendo retomar a vida de músico dele, né? No tempo livre. Um dos e-mails e o mais foda, inclusive, porque o Denis é muito organizadinho, assim, é muito bem preparado. Ele fez um PDF com fotos profissionais, uma gravação, mandou as gravações boazonas, assim, era bem diferenciado dele. Então acabou que, assim, era o cara que a gente sempre quis, né, na banda. 3 anos depois, se dispôs a entrar, né? E participou do nosso tryout. Que bacana, cara. Estamos nessa desde então. Eu lembro que quando vocês lançaram esse vocalist tryout, foi uma febre o vídeo. O do Crowded Sky, né? Foi uma época boa. Caramba, cara. É sério, o bagulho foi uma febre, cara. Aquilo bombou a nível, assim, absurdo. De tanto que a galera curtiu a composição de vocês. Foi engraçado essa época, cara, que inclusive tinha um site da Roadrunner na época, da gravadora, chamada Sign Me To, que era basicamente uma rede social pra bandas autorais. Independentes. E tinham 3 categorias, né? Era pop, metal... Metal e rock. E aí a gente tava inscrito nesse site aí, não sei quantas mil bandas tinham bandas do mundo inteiro. Eram 28 mil. Eram 28 assim, mil bandas, era um absurdo. Nossa. E aí eu acho que cada banda podia postar no perfil delas 3 músicas, exatamente. E a gente acabou postando uma música. A gente postou a Crowded Sky primeiro. Exatamente, foi a Crowded Sky. A gente postou a Crowded Sky e o site tinha uns algoritmos interessantes, porque ele ranqueava, tinha o melhor do dia, o melhor da semana e o melhor all time, né, de todos os tempos. E aí, quando a gente lançou a Crowded Sky, a gente colocou nesse portal aí deles. O Bad Salad foi instantaneamente
necessariamente pra primeiro do dia, primeiro da semana, primeiro all time. E quando a gente foi pro all time na primeira semana, a gente nunca mais saiu. Ficamos lá até quando a Roadrunner foi comprada 100% pela Warner e demitiu a galera. Quando a Roadrunner mudou, né? Deixou de ser independente e virou parte da Warner. A gente ficou até o final do site em primeiro. E isso foi muito bom, porque nos deu, né? Assim, muitos fãs descobriram o Bad Cellar por conta desse site do Sign Me Too, né? E o massa era que quando a gente lançava música, o site parava, né? O site travava, A gente tinha uma música lá. Ia pra lá. Aí depois a gente lançou Morning lá, né? Não, a gente lançou Nemesis. Nemesis, pronto. Quando o demo da Nemesis terminou, o lançamento foi feito no site do Sign Me Too. Exatamente. E aí o chefe lá do site, né, da equipe do Sign Me Too, me mandou uma mensagem falando que tinha quase caído, assim, o site, de tanto acesso que teve na Nemesis. Nossa, cara. Isso é uma coisa que não tem preço que pague, não, né? foi incrível mesmo, cara. Foi uma época muito, muito surpreendente pra gente. É vocês verem o trabalho de vocês ser reconhecido, assim, a nível mundial. Nossa, isso é incrível. Foi foda demais, essa época foi boa demais. Lepopcast. www.lepop.com.br. Aproveitando que a gente falou do Dream Theater, basicamente hoje é a influência master, assim, né, de todo mundo da área do progressivo e até de outros estilos musicais também, porque a musicalidade daqueles caras beira o absurdo. Quais que são os ídolos de vocês? Quem que mais influencia vocês? Musicalmente falando num todo, não só na área do prog. Cara, eu comecei a tocar guitarra, eu gostava, assim, do que meus pais estavam ouvindo, Bryan Adams e Elton John, assim, então uma área rock leve e um pop, assim. Um pop mais pop, né? E a gente sempre escutou MPB, né? Mas aí quando entramos no mundo do rock mesmo, por conta própria, na adolescência, eu curtia muito Red Hot Chili Peppers, Aerosmith, que mais? Mamonas Assassinas, na época a gente era fanático, porque, né, a gente era adolescentezinho, começando a tocar, e os caras irreverentes, eles eram nossos ídolos na época, né? A gente sofreu muito com a morte deles. Mas, assim, aí foi cada vez indo mais pro lado do metal, né? Aí veio a época do grunge, eu não entrei muito na onda do grunge, não, Nirvana, essas coisas mais do Caco, eu acho que foi grande pra ele também essa época, né? Foi. Aí nessa época eu já... Usava as camisas xadrez, Caco? Cara, não usava não, porque... sei lá por quê, eu não achava bonito. Mas eu queria. Quando eu tava adolescente, eu tive uma época do grunge muito forte. Alice in Chains, Pearl Jam, Nirvana também. Antes disso, eu era meio aqueles roqueiro criança, tá ligado? Eu curtia Michael Jackson, aí curtia Queen, assim, curtia as coisas Beatles, sacou? Porque era a influência dos meus pais, né? Aí depois da época grunge, teve a época trash, que aí escutava muito Metallica, muito Megadeth, muito Pantera. E aí depois dessa época trash que veio a época prog, assim, sabe? O meu foi meio contrário. Eu entrei no prog metal antes de entrar no metal, entendeu? Tipo, eu fui do Red Hot, Aerosmith, direto pro Dream Theater. Assim, então cada banda... A gente teve uma fase, eu e o Felipe, que a gente sempre teve banda junto, né? Cover. A gente teve uma fase grande de Red Hot Chili Peppers, que a gente tocava com 13 anos de idade, assim. Pra mim foi o que fez eu me apaixonar no baixo, foi o Flea, né? O Flea, né? A música Around the World. Eu lembro direitinho que eu tava na casa da minha tia, o nosso primo Cassiano botou o CD pra tocar. E aí quando eu ouvi aquela introdução, cara, pelo amor de Deus. Aquela música é foda, mano. Aí eu falei, aqui isso não é baixo não, né? Aí foi quando eu apaixonei, que eu realmente gostei. Então o Flea pra mim é minha influência até hoje, né? O cara é foda. E é muito engraçado porque você vai vendo assim a trajetória de cada um, né? Muitas pessoas pensam que a gente gosta de metal melódico, por exemplo, porque muitas pessoas que gostam de metal melódico acabam indo pro Dream Theater, né? Depois, né? Sim. Mas no nosso caso não teve muito isso, porque a gente deu uns saltos. Então, por exemplo, quando eu saí do thrash e fui pro prog metal, eu nunca passei assim por Halloween, Angra, Stratovarius. Eu fui muito de uma coisa pra outra, assim. Foi um salto muito grande. Então a galera às vezes fala, vocês têm mó influência de Symphony X, assim, a gente, não, a gente não escuta Symphony X, tá ligado? Assim, o Denis até, né, ele já conhece mais. Pelo assim. Denis, ele gosta de Symphony X bastante. Mas a gente nunca teve essa parte metal melódico,
melódicos Power e tal. metal, A gente metal, sempre sim. foi ou mais pesado ou prog. A minha vibe é hard rock e metal, thrash, assim, Metallica, Pantera, e aí o prog que eu escuto ou é Dream Theater, ou então uma dessas novas também, tipo The Deer Hunter, Haken, Frost, são todas manteiosas. Pain of Salvation eu não escuto muito não, mas o cara gosta pra caramba. Gosto pra caramba. Haken é sensacional. Não, das bandas novas, dessa geração nova de prog, pra mim Haken é a top dele. Cara, eu não consigo parar de escutar Haken. Sério, eu não consigo. A criatividade daqueles caras é sensacional. Muito grande esse Visions, pra mim, é a música mais bonita que já foi composta até hoje, assim, na linha do prog. Visions é incrível. Eles atualmente são a melhor banda de metal progressivo, na minha opinião. Pra mim também. Acho que na opinião de muita gente, né, cara? Eu gosto muito. É difícil eu gostar de banda da minha geração. Geralmente a galera que eu admiro é pelo menos ali 15 anos mais velha, né? Mas o Haken conseguiu me fazer ser fã de gente da minha idade, assim. O massa é que o prog também mudou muito, né? Antigamente o prog era aquela coisa Dream Theater, hoje em dia a gente tem bandas tipo Periphery, que a galera considera prog, né? O próprio Animals as Leaders também, que é uma coisa... Gents, né? Gents, que é né? gente, mas já começou a ser meio prog, então foi abrindo pra outras vertentes que é massa de acompanhar, assim. E é legal ver esse salto que vocês vieram dando, assim, de um estilo pro outro. É engraçado, o prog, assim, a galera acaba parando nele, mas vem de várias vertentes, assim. É muito interessante, já conversei isso com amigos sobre esse fenômeno. O prog é meio que uma mistura de um monte de coisas, né? Tava numa aula de guitarra, e aí meu professor tava no fim da aula, ele falou, não, Thiago, vem aqui, antes de você ir embora, escuta isso aqui. Aí ele colocou o Scenes from a Memory pra tocar, na música Overture, né, 1928 lá. Nossa, e aí, caramba, cara, foi um murro na testa, assim, eu me identifiquei na hora com tudo, com a mistura do peso, com os tempos, com aquele bumbo duplo do Portnoy, os grooves, né, bem musicais, com teclado em cima e pesados, não sei, cara, eu me identifiquei na hora e fui pesquisar, né, na época rolava Napster, eu não sei se era Napster ou Kazat, algum programa desses assim que início da pirataria online aí, né? Sim. Aí eu fui atrás pra pesquisar quem era quem, aí numa outra aula de guitarra, e aí esse meu professor não pôde dar aula, tinha um outro professor substituto. Aí no fim da aula ele me deu carona pra casa, né? Eu não dirigi ainda. Aí ele falou, escuta isso aqui. Aí ele colocou Liquid Tension pra tocar. E aí acho que era Paradigm Shift a música, né? Aquela introdução insana, né? De coladeira de guitarra com batera, né? Cara, aí ele falou, quem é esse aqui? Ele, não, é John Petrucci. Aí eu vi Petrucci de novo, caralho, esse italiano é muito escroto, ele tá em altas bandas e toca pra caralho. Não, velho, vou ter que pesquisar isso aí direito. Aí fui baixando, né? Fui estudando. E essa época foi boa porque eu atribuo a essa escutada de Dream Theater a minha evolução técnica, pelo menos, né? Porque a gente tocava, Red Hot, uns rockzinhos assim, tranquilinho, mas não tinha treinado técnica ainda, né? Porque não aparecia alguma coisa muito difícil de tocar. Então, assim, eu fiquei empsicado com melhorar como guitarrista, né? E treinar, e ficava horas e horas. Foi a época que eu comecei a realmente treinar muito, foi pra conseguir tocar. E ouvido, né? Pra gente, pra tirar a música. Pra tirar a música. Foi o salto. Antigamente era tudo de ouvido. Era tudo de ouvido, real, não tinha. Ou você comprava revista na banca, a gente tá ficando velho, né, velho? velho. Tu entrar na internet, você comprava a revista, que a revista não via com a música inteira, a revista só mostrava os riffs. Exatamente, Mas a gente era forçado a aprender, treinava a gente demais. Hoje tá fácil, cara. Eu tô entrando no YouTube, tem vídeo de galera tocando tudo. Então tá muito mais fácil pra ter conteúdo bom hoje e aprender. Por isso que tem chinesinho de 3 anos debulhando na guitarra agora, porque pela facilidade da exposição, né, do conteúdo, né? Mas na nossa época foi na raça mesmo, na revista e de ouvido. www.lepop.com.br Lepopcast. Funciona o processo criativo de vocês? Tem banda que, tipo, como o Dream Theater, por exemplo, né, que vai compor no estúdio. Chega todo mundo no estúdio, começa a tocar e vai tocando e sai compondo ali na hora. Tem banda que prefere, cada um faz alguma coisa, tal, compõe um trecho, depois a galera se reúne pra fazer alguma incrementação. Tem gente que prefere trabalhar com a letra primeiro e depois musicar. Tem gente que prefere compor a música primeiro e depois colocar a letra.
Como é que vocês trabalham? Cara, a gente já fez de algumas dessas formas que você falou aí agora. Quando a banda começou, a ideia era compor, né, os três lá, assim que o Seabra saiu, os três, no estúdio do Caco, né? Mas assim, geralmente eu chego com alguma ideia, ou bem, assim, completa, que eu digo assim, já tem 2, 3 partes e uns riffs a gente trabalha lá, ou às vezes lá na hora mesmo eu invento alguma coisa e a galera começa a trabalhar em cima. Já teve música de começar na bateria, por exemplo, a Second Calling on Civilize, acho que aquela música começou com aquela introdução de bateria, né? E a gente... Então, assim, não tem uma fórmula pré-definida, mas de uns tempos pra cá eu tenho feito mais coisa em casa sozinho e apresentado pra eles, assim, que eu realmente eu componho muito e componho rápido, então confesso que eu me sufoco um pouco quem tá junto, porque as minhas ideias vêm muito rápido, então eu jogo e já acaba sendo o que eu quero, entendeu? Mas de vez em quando tem as disputas lá, um não gostou disso, sugere outra coisa e a gente vai trabalhando, assim. O normal é eu ter alguma ideia e a gente trabalhar em cima dela como banda depois. Isso é o mais comum. É uma coisa bem espontânea, né? Tem bandas por aí que os caras, tipo, tem meta de composição. Tipo, não, a gente tem tanto tempo pra compor tanta coisa. Não, cara, a gente não coloca esse limite de... É porque eu acho assim, cada vez que a gente vai compor, tá sendo de uma forma diferente, na real. Porque a forma que tá sendo agora não foi como foi o Uncivilized. E não foi como foi o Puzzle também. E eu acho que a próxima não vai ser como tá sendo agora. Então, muita coisa a gente ainda tá descobrindo como é que funciona, como é que faz, qual é a participação de cada um. Porque, por exemplo, no começo a gente não tinha o Denis e nem o César. Então foi muito aquela coisa baixo, batera e guitarra. E agora a gente já tem outras ideias, outros tipos de influência. E a gente não tinha o nosso estilo também, né? No primeiro disco, nada. A gente tava compondo, né? Não aleatoriamente, mas assim, vamos ver o que sai. Por isso que acabou virando o nome Bad Salad. Por isso que é Bad Salad o nome. Porque cada um jogava uma ideia e a gente... uma salada. Não tava preocupado muito com o resultado final de uma música polida. Tava compondo, assim, deixando ela aberta, assim, pra ver o que acontecia. Mas agora, hoje, a gente já tem um pouco... Já tendo 2 discos lançados, né? Um disco full length e um EP. A gente já tem um pouco mais de noção do que é o nosso som, de ser dos elementos que fazem o Bad Salad se distinguir em relação às outras bandas. E também mais noção da música, né? O que é refrão, o que é verso. A gente não compõe aleatoriamente, sabe? Onde vai ser cantada, cada vez mais certo, onde tem voz, onde não tem, onde é instrumental. No início não era tanto assim, a gente ficava... Às vezes um perguntava pro outro, aqui vai cantar? Aí o outro, não, acho que não. Então a gente tinha esse tipo de discussão. Acho que hoje, pelo menos essa parte, a gente tá mais em sintonia um com o outro, né? Na questão do arranjo da música. Uma coisa também que eu achei muito bacana de ver quando eu fui no show de vocês aqui em São Paulo, o Denis toca guitarra e ele toca bem. Toca muito bem. Cara, ele toca muito bem. Isso foi meio que uma surpresa pra galera que não tinha visto ainda, né? Como foi o meu caso. Mas foi uma coisa interessante porque como o prog tem sempre essa parte instrumental, quando isso acontece, geralmente o cantor fica ali no palco tocando panderola, no caso, né? Eu abri. Tem que descolar uma caixa preta que nem o Labri. Aí quando você vê o Denis pegando a guitarra e indo pro riff também, cara, você fala, nossa, meu, perfeito que é isso daí, cara. Foi muito bom. Na verdade, isso não contou pra seleção dele, né? Assim, eu sabia que ele tocava guitarra, mas a gente nunca falou, nossa, ele toca guitarra ainda, então vai ser bom. Era pela voz mesmo, tanto que na primeira vez que a gente tocou em São Paulo, ele não tocou guitarra. Nos nossos primeiros shows, ele era só voz, inclusive pra facilitar o esquema de palco, a montagem e tal, ter que levar mais uma guitarra, amplificador e tal, talvez complicasse um pouco, né? Mas depois, assim, quando a gente começou a fazer a segunda leva de shows depois do Puzzle, a gente já tava naquela de, o Denis toca pra caramba, vai fazer o quê? Ele vai correr pra caixa preta e eu pegar a pandarola e eu ficar dançando? Não faz sentido, porque a gente tem muito trecho instrumental. E eu gravo muitas guitarras, né? Eu gravo base, quando tem solo, ainda tem a guitarra base rolando. Ou então, às vezes, eu gravo um riff oitavado, coisas do tipo. E aí falou, o Denis pode fazer a segunda guitarra, tranquilo, né? Nas horas que ele não tiver cantando. E deu muito certo, porque os fãs curtiram pra caramba, cara. Eles deram muito valor ao vocalista também tocar guitarra pra caralho, né? E o Denis é muito, muito natural tocando guitarras. Pra ele, mesmo as músicas sendo difíceis, assim, ele foi lá e mandou ver, sacou? E você vê ele tocando, parece que ele não tá fazendo um esforço nenhum, assim. Ele é muito bom mesmo, cara. E isso pra gente, foi ótimo, porque... Ele era guitarrista antes de ser vocalista. Ele era guitarrista, inclusive, da banda de metal dele.
Aí depois, né, entrou outro guitarrista e ele passou pra voz. Porque a gente às vezes tá tão acostumado a ver o Dream Theater, né, que a gente acha que tudo tem que ser igual aos caras, né? E aí a gente vai vendo que, pô, cada banda vai trilhando seu caminho, vai aprendendo a fazer outras coisas. E pra gente também foi uma surpresa, assim. Eu lembro que foi no primeiro show que a gente tocou Cowboys from Hell. Foi. E ele fez o solo, sacou? Do Dime, assim, fez, perfeito. Olha Então, só. caralho, isso foi massa pra caramba. Dos trabalhos que vocês têm que já foram lançados, qual que foi a música mais trabalhosa que vocês tiveram? Eu acho que é unânime, não é? É unânime. The Second Calling. Second Calling do Uncivilized, com certeza foi a mais difícil. Nossa, cara, essa música é sensacional, velho. O problema é o seguinte, a galera vê a música pronta e aí não tem ideia da quantidade de trabalho que dá pra fazer uma música dessa. A gente faz e joga fora a parte, faz de novo e grava e filma. A gente, na época do Uncivilized, quando a gente deu aquele ato no 2009, a gente tinha o CD praticamente pronto. Se você pegasse em tempo de música, né? A música tava pronto. Aí depois que a gente voltou a fazer em 2010, cara, a gente reescreveu tanta coisa, porque a gente filmou todas as músicas, né? A gente gravava todos os ensaios. A nossa rotina era ensaiar filmando, né? Porque quando a gente tá tocando, você tem uma noção da música, mas você tá muito focado no seu instrumento. Exatamente, você não tá você ouvindo ela, você meter a cara dentro de um quadro, você não percebe a obra como um todo. É mais ou menos assim. Então é bom gravar um ensaio, porque quando você escuta depois, você tem a clara evidência de escutar a obra inteira, entendeu? E aí quando a gente foi revisar as músicas em 2010, tinha muita coisa que a gente balançou a cabeça, não, galera, ó, isso aqui tá imaturo, tá muito exagerado, tá muito longo, tem muita encheção de linguiça nessa parte. E a Second Calling foi pior delas nesse sentido, porque a gente desconstruiu a música inteira. Não, vamos refazer esse verso, não, vamos refazer o refrão, refazer o verso, aí refazer o instrumental. Dava pra ter feito umas 4 músicas tranquilo com o material que foi descartado dela. A segunda seria Dawn of the Machine, né? Que também passou por um processo de ser reescrita, que não tava bom nela, foi menos engasgado, né? A Second Calling eu tenho lembranças de sair triste do ensaio, assim, tipo, merda, né, velho? Eu lembro que a gente ficou tipo uma semana nela, aí filmava, aí via o resultado e falava, velho, isso tá uma merda. Meu Deus, a semana inteira jogado fora. A gente não, e o problema não era que tava uma merda, é que tudo que a gente fazia ficava, não tudo, né, exagero também, mas muitas das coisas que a gente fazia ficavam massa, só que não tava combinando com a outra. Então às vezes você tinha que abrir mão de uma parte que você amava, era foda, mas só que não tava combinando. E que é pior. A gente concluiu que o que era mais difícil nela é porque ela tem essa vibe tercinada. De vez em quando a gente trocava pro retão, 4/4 reto, assim. E aí a música ficava indo e voltando. E tem uma transição que acho que é de ida, que é tranquilo, mas pra fazer a volta você não consegue, entendeu? Porque a gente fez muita polirritmia na música também. Então às vezes a gente fazia 4 contra 3, tudo soando lindo, no 3, aí ia passar pro 4 e parecia desmontava, parecia... Aí até a gente achar um riff que desce pro um e fosse uma boa transição pro outro, nossa. É difícil, foi bem complexo. Trabalhoso demais. Trabalhou demais. Realmente a galera não tem noção do trampo que é compor uma música, principalmente prog. Não, é realmente muito complicado. Mas já no Puzzle foi muito mais suave, eu achei, né? A composição do EP foi bem mais tranquila. Foi mais de boa pra vocês? Foi bem mais. O processo inteiro, na verdade, o Uncivilized foi um grande aprendizado, assim, a gente deu muito murro em ponta de faca pra conseguir lançar esse disco. Se a gente fosse falar aqui do lançamento do Uncivilized, o que deu de trabalho e as histórias que a gente tem, cara, a gente ficaria aqui mais umas 2 horas, porque aquele último mês, o mês de julho de 2012, foi o mês mais cansativo da minha vida. Todo mundo envelheceu 10 anos só naquele... Exatamente. Mas a gente cometeu um grande erro no Uncivilized, que foi estipular uma data de lançamento antes de terminar os trabalhos. E isso a gente nunca mais vai cometer esse erro na nossa vida. Nunca mais, cara. Porque a gente estipulou o lançamento e pior, a gente marcou a masterização. Olha a megalomania. A gente marcou masterização. Não, marcamos tudo. E a masterização em Nova York, com passagem comprada, masterização no Sterling Sound, que é, né, considerado um dos melhores, se não o melhor estúdio de masterização do mundo. Então, assim, crianças megalomaníacas, né, a gente, né? Nossa, e aí marca a data e não tá nem gravado o disco. A gente tinha as demos e as composições, mas não tava gravado. E aí na planilha é assim, 1 semana pra gravar baixo, 1 semana pra gravar voz. Arbitrariamente estipulado semanas, né, um determinado tempo pra gravar cada coisa, pra mixar, pra tudo. Só que assim, cada etapa demorou 2 vezes mais, pelo menos. O baixo a gente teve que refazer, demorou 2 semanas. A voz, refazer algumas músicas, demorou mais. A guitarra demorou muito mais, aí solo. Então assim, a mixagem que tinha, digamos, 1 mês pra eu fazer, né, eu que mixei o disco, acabou que eu fiquei com 2 dias, cara. Foi tudo sendo prensado e comendo, amigo, o tempo de mixagem. Então eu tive que mixar um disco de prog de 80 minutos em 2 dias. Não existe. Eu acho que eu ainda tenho no meu celular uma coisa que é
que eu nunca vou apagar aqui, que foi o nosso último dia, que eu tinha minutos pra cada coisa que a gente ia fazer, inclusive tempo de ida de carro até o aeroporto. Você tinha isso cronometrado, cara? O Felipe é bom de colocar nas planilhas. Ó, Thiago, nós temos uma semana pra ele, inventa assim, uma semana. Aqui, ele ó. é bom de armar esse Aqui, ó. itinerário, só que arbitrariamente, entendeu? E depois a gente se fode pra cumprir. Eu vou só falar o último, deixa eu ver aqui. Revisão das músicas de 1h45 às 3 horas da manhã. Escutar as músicas pra procurar erro das 3 às 5. Exportar as músicas, escutar no carro com CD às 5 horas. Sair para o aeroporto 7h45 e ir no aeroporto às 8h04. Esse era o nosso... Cacete, Não, não, detalhe, isso assim, todo mundo já tava virado há uns 4 dias. O ouvido crítica já se foi há muito tempo, cara. Eu lembro da depressão que dá os 4 lá no estúdio, 5 da manhã, aí apertava play. Cara, era cara de zumbi, parecia Walking Dead assim no estúdio. Todo mundo com cara de zumbi, ninguém tava nem aí mais pra música de nada, só queria dormir, só queria morrer, sei lá. Tá, as histórias tava triste, são não. bizarras, cara. E aí eu terminando, né, de editar a música ainda, o Felipe vai pra casa, né, pra não atrapalhar meu trabalho, pra fazer minha mala. Assim, 6 da manhã ele foi pra casa pra fazer minha mala pra eu não ir pro aeroporto do jeito que eu tava. Olha a mala que o cidadão me faz. Ele pega uma mala gigante, que eu ia trazer equipamento pra nossa turnê, com microfone, não sei o que lá. Ele colocou uma camiseta pequena, tipo baby look, que eu não sei nem porque tava no meu armário. Colocou uma cueca e enfim, tipo, acabou, não tinha... Escova de dente. Não, pra que escova de dente, pra que chinelo, pra que outras camisas? Eu fui com essa camiseta e uma cueca sambando, quicando dentro de uma mala vazia, sem tomar banho. Eu fui pra Nova York assim, cara. Não fui pra padaria da esquina, eu fui pra Nova York desse jeito, sem tomar banho. Eu tava parecendo um mendigo. Nossa, mas pelo menos era verão em Nova York. Não, era verão. Era verão. Mas, cara, Puts, cheguei menos mal, morto em cara. Nova York. Eles continuaram... Eu nem exportei as músicas, eles continuaram Foi no tipo estúdio. meu patrão e as crianças quando eles viajam pro Havaí. E aí, moleque, fez a mala? Tudo que eu preciso está aqui. Beleza. Sungas e camisinhas. Itens críticos. Pois é. Foi o que eu pensei. Eu botei um short, uma camiseta, uma cueca e tá com bom. Deus. Vai com Deus. Vai com Deus. Mas eu tava cansado, cara. Foi tenso, foi muito tenso. Uma semana a gente dormiu uns 2 dias. E no último dia, sem sacanagem, no último dia foram 2 noites e 3 dias virados. Sem brincadeira. Eu fui dormir no final do terceiro dia. No final do terceiro dia à noite. Eu fui dormir, tipo, 9 horas da noite, quando a gente acabou. E mandou pro Thiago. Não, isso que a gente não contou. Olha o detalhe. A masterização tava marcada pra segunda-feira. Dia 9, meu aniversário. Era 9 na de segunda-feira, não era? 9 de julho. Aí o que acontece? O meu voo era no sábado. Eu iria no sábado, passar o domingo lá tranquilo, né? Descansando. Em Nova York descansando. Ia dormir, E segunda finalmente. dormir bem, segunda-feira ir pra masterização. Quando bateu o desespero no sábado de que não vai terminar de jeito nenhum, o Felipe e o Denis foram correndo pro aeroporto pra trocar a minha passagem pro dia seguinte. Só essa troca, 24 horas depois, a taxinha de troca de passagem foi R$4.500. Então só pra você ter uma ideia da nossa última noite antes da masterização foi isso. Gastar R$4.500, eu ir que nem um mendigo pro aeroporto, sem o CD, porque eles continuaram no estúdio pra terminar de exportar as músicas. Isso aí é outro... Não. Isso é outra história. Esse é outro pânico que aconteceu lá. O Thiago... Caramba! Ninguém mexe, né? E tava eu, o Caco e o Denis. E eu, tipo, levei o Thiago no aeroporto Foi de manhã, né? Cedinho o seu voo. Domingo de manhã. Foi domingo de manhã. Foi domingo de manhã. E o Thiago nem tinha escutado as músicas, tinha que exportar todas as músicas. A gente não sabia mexer no programa, era sonar, né? 2 noites viradas. E aí, na manhã seguinte, eu levei o Thiago. Quando eu chego de volta no estúdio, tô escutando as músicas. A gente escuta um problema na Morning. Foi na Morning, né? Tinha um negócio, um tom que era, você tinha usado um plugin, né? Tinha uns samples, assim, de reforçando o som das peças da bateria, assim. Acho que nessa música tinha coisa no tom também. E tava trigando aleatoriamente, assim, tipo, em vez de estar só nas viradas e coisa, o som, tava trigando na música inteira. Então tava tipo... Tocava bumbo, saiu o som do tom. Tocava caixa, saiu o som do tom. Eu sei que a gente tinha que só exportar a música e aí acabou tendo que aprender o programa. Aprender na hora como mexer no programa, editar. Meu Deus, foi um peça por peça. Isso eu tava 2 noites viradas, 2 dias virados. Era o terceiro dia e eu tendo que fazer isso. Eu cheguei em Miami, que era a minha escala, né? Eu mandei e-mail, né? Entrei num Wi-Fi lá qualquer lá e mandei e-mail pro Felipe pra perguntar, né? Cadê os arquivos, né? Que eu precisava dos arquivos pra chegar em Nova York. E aí ele fala comigo no telefone, Thiago, caralho, tá dando uma merda aqui. Tá saindo tom na música inteira, eu tô fudido, eu não sei mexer nisso, como é que eu faço isso? Assim, tava desesperado. Eu tive que, né, uma ligação internacional, ficar falando com ele pra
pra ensinar como é que mexia o mínimo no programa pra eles conseguirem resolver o negócio. Eu sei que por fim, a melhor parte dessa história foi que acabou, lançamos, assim, já, né? Foi um sucesso. Bota na conta do aprendizado mesmo, e pronto, e lançamos e estamos felizes, vamos nessa. Mas eu fiquei, sem sacanagem, eu fiquei umas 2 semanas sonhando, tendo pesadelos com essa época. Mesmo depois de lançado, eu ficava sonhando que tava mixando e gravando, foi bem tenso. Cara, mas foi um sucesso esse CD de vocês, cara. Eu acho que 1/4 do meu coração, não importa o que aconteça na minha vida, 1/4 vai ser pro CD, eu acho que o outro vai ser pro meu outro filho. O filho que eu terei no futuro, porque foi um parto. Foi um parto, cara. Mas... Aí já no Puzzled o Puzzled a gente entrou com uma abordagem bem mais do it yourself, né? Tipo, ó, galera, não vai ter masterização em Nova York, não vai ter arte milionária, porque no Uncivilized a gente, né, contratou um artista francês e, cara, foi caro, não foi barato mesmo. Pra banda que tá começando, foi bem caro. Então a gente tava no Puzzled naquela de vamos fazer tudo no quarto, a gente mesmo compra equipamento. Tanto que a gente fez o crowdfunding, né, no Pledge Music. A gente compra o equipamento, né, pega o apoio dos fãs, grava em casa, mixa em casa, masteriza em casa. Até eu que fiz aquela arte daquele pombo louco lá, eu que fiz num dia que a galera gostou. Ficou legal, cara. Eu achei aquela arte mais original do que a capa do Uncivilized. Que bom, obrigado, cara. E não é desrespeito ao primeiro CD de vocês e nem desrespeito ao artista que vocês contrataram. Mas é que eu achei que ela tem mais a ver com o Bad Salad do que a capa do primeiro. Eu acho que no Puzzle foi mais parecido com a forma como a banda começou, assim, meio irreverente, meio vamos fazer do nosso jeito e quem gostar, gostou, quem não gostar, só lamento, né? Foi bem do it yourself nesse sentido. E assim, a capa desagradou a galera. Tem gente, porra, vocês tocam um som mó foda e botam um pombo na capa. Que merda, né? Mas mano, em nome do bom humor, né? É um EP, né? Ninguém nem tem esse disco físico, então a gente não tá muito preocupado. Essa é a parte xarope do negócio, né? Porque pra tirar foto com bigode, nem se vocês fizeram lá no Uncivilized, tira foto com bigode, ao melhor estilo Cops, todo mundo curte, né? Aí você bota um pombo na capa do EP, a galera vai reclamar. Mas só de uma coisa, Leonardo. Tipo assim, cara, ninguém tá pagando a gente pra fazer isso. Isso aqui, tudo que a gente faz do nosso esforço, com o nosso dinheiro. Aí se a gente quiser botar um pombo na capa do disco, a gente vai. E se quiser botar um pinto na capa do disco, bota um pinto, velho. Porque, velho, fala sério, a gente batalha pra construir um negócio, cara. Assim, é óbvio que a gente pensa nos fãs, coisa e tal, mas a gente não tá aqui a gente não é artista pra ficar agradando fãs, sacou? A gente é artista pra fazer o que a gente acredita, desde seja na arte até, sacou? Na composição de qualquer parte, de qualquer instrumento, sacou? A gente faz o que a gente acredita de verdade. Então, não gostou, tudo bem. Foi mal, mas a banda não pode ficar, né, regrando todas as suas atividades, pensando, será que o fã vai gostar disso? Não pode ser assim. Lógico, é legal que o fã goste, mas você tem que ter uma sinceridade no que você tá fazendo, né? Não pode se vender dessa forma. Não, acho que a galera não vai gostar de um pombo, então não bota. Você curtiu o pombo? Curtiu. A banda curtiu? Gostou? Coloca. Quer tirar foto de bigode? Tira também. Quem não gostar, procura outra banda, cara. Tem galera do malzão aí fazendo pose de bad boy, vai curtir a banda deles, entendeu? Isso em vocês é muito legal, porque é a cara de vocês no trabalho de vocês, né? É a marca registrada de vocês. Com certeza. Tanto que vocês foram tocar no Prog Nation. Esse foi muito bom. Foi isoladamente o melhor evento, nem só evento, acontecimento da minha vida, pelo menos, acho que deles também. Cara, vocês chegaram a imaginar que isso seria possível algum dia? Isso que eu vou falar, cara. Quando a gente tava bem no início, em 2007 ainda, como trio compondo, eu não sei quem falou, mas não sei se foi o Caco ou eu, ele falou, cara, já pensou se a gente lança a banda e tal, e mais pra frente a gente é chamado pra tocar no Progressive Nation? O Portnoy chama a gente, cara, comentou isso, falou, pô, caraca, seria um sonho, né, e tal, foda. E aí tamo lá, né, 2014, na verdade foi 2013 quando a gente recebeu a notícia, né, Portnoy oficializando a nossa entrada no Progressive Nation, cara. Então você imagina a alegria, né, a felicidade que a gente ficou na... Foi tipo uma sucessão de coisas boas, sacou? Porque uma coisa que pra mim foi sensacional, assim, foi saber que o Portnoy ouviu uma parada que eu gravei, sacou? Nossa, cara. Porque, velho, porque eu passei a vida inteira... Não só ouviu, ele gostou. Eu passei a vida inteira ouvindo o que o cara fazia, sacou? É um ídolo, durante um período da minha vida, eu queria ser o cara, entendeu? Eu tinha o prato dele, eu tinha a baqueta dele, sacou? E aí, depois, saber que o cara ouviu uma parada que eu gravei, e
e ele curtiu, pra mim, isso nem tô falando assim do Prognation, essa coisa foi um pouquinho antes, assim. E aí depois quando ele convidou a gente, cara, foi tipo, velho, Foi foda, né? foi o carimbo da felicidade ali, o primeiro carimbinho da felicidade, sacou? Nossa, foi muito... Nossa, Eu recebi o e-mail, né? Eu recebi o e-mail e liguei pra galera pra informar. Cara, só de ler o título do e-mail já... Lembro que a gente tava na academia. Pô, eu tinha acabado de chegar na academia pra malhar lá. Aí foi fazer aquele aquecimentozinho básico na esteira. Aí meu celular apitou. Aí eu olhei assim, aí tava escrito Bad Salad, Progressive Nation at Sea. Aí lá, Mike Portnoy. Cara, eu nem abri o e-mail. Eu nem abri o e-mail. Só de ler o título já apareceu uma menininha assim, japinha assim. Gritando na academia, dando pitizinho. Aí foi falar com o Felipe, cara. A gente saiu na hora e foda-se a academia, vamos beber. A gente vai beber. E aí ligamos pros nossos pais. Não foi, Felipe? Pô, eu te liguei. Felipe ligou. Liguei lá na academia. O lance é o seguinte, o meu histórico com o Felipe é o seguinte, se o Felipe me ligou, fica desesperado, sacou? Da época do Civilized, porque vai ser notícia ruim. O Felipe é o portador da má notícia. Ele é o corvo negro lá da morte. E aí o Felipe me ligou, eu falei, velho, fudeu, o que aconteceu agora, velho? Thiago perdeu o braço, véio. Só pode ter sido. Aí o bicho falou, velho, tá ligado pro Prognation lá? Aí eu não acredito, velho. Pois é, rolou. Nossa senhora. Eu fico arrepiado só de lembrar. Cara. Velho, foi foda demais. Aí a gente ligou pras famílias. Foda, cara. Foi o nosso melhor show, disparado, sacou? A gente se preparou muito também, velho. E, pô, você tá tocando e você olha pro lado, tá o Neil Morse. Nossa, você olha pro outro lado, tá não sei quem. Tá o Neil Morse falando bem, né? Falando bem, Não, a gente tocou. Na hora tu não vê nada, né? Porque tu tá tão focado então, ali no... A galera do Reiken tava lá na pista vendo vocês tocar. Eu não sei se o Reiken, o pessoal do Reiken tava não, mas assim, depois que nosso show terminou, eu vi gente falando que o Neil Morse tava, e depois alguém falando que o Tozen na base, né, do Animal Rivers tava. E aí a galera que tava em volta ainda ouvindo comentário, falando que a banda era boa, que tava curtindo I Like Them, não sei o que lá. Então, porra, cara, tu tá tocando com o Neil Morse, Tozen na base e galera da Reiken Portnoy te vendo, cara. Impressionante isso, sério. É um pulo, é meio surreal, assim, demora um tempo pra digerir essa informação. E fora que, pô, a galera que foi com a gente, sacou? A gente se divertiu muito. A gente foi num grupo de 27 pessoas, cara. Então foi a gente, família, amigos. Namoradas, esposa, todo mundo. Galera de outras bandas. Foi um pessoal muito... Foi uma farra muito boa lá. Fora o show também, foi muito, muito bom. Que da hora, cara. Que da hora. Ouvindo. Você está ouvindo Lepopcast. www.lepop.com.br. Vocês têm algum plano pro futuro? Plano é o que não falta, cara. Falta executar. Então, o que a gente tem planejado, e já não é mais segredo, né? Porque a gente já falou individualmente alguns fãs e tal. É um disco conceitual, né? Que a gente tá trabalhando já desde na época que a gente começou, que eu tava mixando o Puzzle, foi em 2013 ainda. Eu comecei a ter umas ideias de músicas e já gravava, interrompia a mixagem, abria outro projeto e começava a gravar as ideias. E aí eu joguei uma ideia no Felipe de um conceito, né? E eu e ele discutimos, tivemos uma brainstorm e trabalhamos o conceito e apresentamos pro Caco e pro Denis e eles curtiram e tal. Então, desde aquela época lá, eu tenho gravado as ideias e composto músicas inteiras, tava mostrado pra ele. E o disco agora, em termos de composição, já tá bem encaminhado, assim. Eu diria que uns 60%, 70% da música, né, sem contar a letra, tá feito. E a questão agora é terminar a composição, né, começar a gravação de bateria, todo aquele processo de gravação, né, até a masterização e o lançamento. E mais recentemente, eu e o Felipe tivemos a ideia de lançar uma música single antes do CD sair. Então, assim, não é certeza que vai acontecer isso, mas tem uma música que seria uma prévia do disco. É como se fosse é como se fosse um overture, assim. Só que em vez de ser aquele overture no início do disco, que toca teminhas de todas as músicas e tal, né, apresenta todas as músicas, vai ser uma música inteira, e tanto musicalmente falando como que vai ser cantada, né, como a letra, vai fazer referência ao disco que vai sair, entendeu? Então é um overture antecipado, como se fosse um
trailer. Imagina um trailer de um filme. Só que em vez de ter material do filme, tem material original que não vai estar no filme. Tipo cenas cortadas, digamos, entendeu? Nossa, que da hora, cara. Agora, isso foi uma ideia genial, aliás, viu? Obrigado. E assim, não é certeza que vai ser assim, porque essa música tá ficando tão legal que eu tô ficando com a dó de não ter ela no CD. mas assim, a ideia é essa. E se for lançada como um single, será lançada esse ano. A gente não sabe quando. Talvez, se tudo der certo, no início do segundo semestre desse ano. Sei, lá pra agosto, né? Acho que é agosto. Não pode ser muito antes do disco também, não, porque acaba ficando um tempão, né, de intervalo entre um e outro, o pessoal acaba esquecendo. A ideia é lançar essa música também já com a arte e o conceito do CD, né? A gente vai lançar a música, já vai lançar o nome do CD, o nome do disco. Então, não pode ser muito antes, porque a galera vai ficar antecipando e vai ficar aquela espera. Aquela cobrança, né? E a gente não vai querer passar por isso, igual a gente passou. Quando a gente anuncia o disco, o nome, as faixas e tal, o pessoal fica querendo a data de lançamento junto, né? Fica cobrando, quando é que é o lançamento? E a gente não quer ter essa pressão, esse desespero de ter que dar a data de lançamento, porque a gente só vai marcar o lançamento quando tiver mixado. No mínimo mixado. A masterização, tudo bem, mas pelo menos a mixagem tem que estar pronta antes da gente dar a data de lançamento. Até porque a gente é muito perfeccionista, né? Todo mundo aqui é muito perfeccionista, a gente discute até o fim, sacou? Só lança qualquer coisa quando tá tudo lindo. Então, quando a galera fica cobrando, fã tem que fazer isso, né? Fã tem que cobrar, porque quer ouvir, isso é massa, a gente gosta. Só que a gente, às vezes, ceder e entregar um material meia boca, sacou? A gente nunca vai fazer isso. A gente prefere que ele reclame que a gente demorou, mas quando a gente lançar algo que a gente sabe que foi o melhor que a gente podia fazer, do que às vezes agradar por um instante e lançar algo que é mais ou menos, entendeu? Com certeza. Então a gente prefere preparar o máximo que a gente puder preparar, e aí entregando esses teaserzinhos, e aí quando tiver tudo lindo a gente lança o CD, a gente sabe que, vai valer a pena o esforço. E quanto a esse CD, cara, esse disco, o material tá muito bom, tá bem diferente do Uncivilized e do Puzzle, mas, assim, não vou dizer que é uma boa representatividade do Bad Salad, ele vai ser um ponto fora da curva, assim mesmo. Até pelo conceito, não tem como a gente executar o conceito que a gente quer nesse álbum fazendo um som igual a Uncivilized, entendeu? Não funcionaria, então ele é bem específico, assim, mas eu acho que muita gente vai gostar dele mesmo, a composição tá boa. Que bacana, cara. Álbuns conceituais são muito bons. Eu gosto bastante, particularmente gosto bastante mesmo. Acho que todos nós, né? É um processo criativo completamente à parte. Verdade. Propõe desafios, né? Que você tem que, às vezes, por exemplo, o tempo, o número de faixas, coisa e tal, você tem que obedecer certas coisas que... Pra contar a história, você tem que obedecer certas coisas. Letra, temas, você não pode simplesmente sair fazendo o que você quer. Então esse é um desafio que você acaba tendo que superar pra fazer acontecer, e é massa, porque te deixa mais criativo. Certas limitações são legais pra estimular a criatividade. Quando é muito livre, você às vezes não se força a fazer algo diferente, né? Agora, quando você tem, assim, uma margem que você tem que respeitar, aí você começa a ficar criativo, né? Pra resolver aqueles problemas. Esse disco, por exemplo, né? Por ser conceitual, ele tá sendo feito meio de trás pra frente. Por exemplo, a gente definiu a linha da história, mais ou menos, aí sabe que tem que ter tantas músicas, já tem mais ou menos os títulos das músicas, né? Meio definido, aí o que cada um vai contar nessa história, dividimos a quem vai fazer a letra de cada uma delas, né? E estamos compondo assim, é meio que preenchendo lacunas. Faz uma parte, faz outra, vai ficando buracos, aí você vai preenchendo. Isso é bem diferente da forma de composição do Uncivilized, que era uma música por vez, e aí quando tiver tempo suficiente, aí coloca no CD e lança, entendeu? É muito diferente. E tem o lance do tempo também, o tempo das músicas, porque se deixar, todo CD nosso ia ser triplo. Com certeza. Porque a gente gosta de música grande, gosta de fazer música, coisa e tal, e quando você tem um CD assim, temático, né? Você tem esse tempo e tem que caber ali, só que e se você ficar forçando a barra, você sempre vai deixando de cumprir seu objetivo, né? Então, é legal isso. Bacana, também. É mais uma experiência aí à parte. A gente, infelizmente, tá chegando ao final dessa entrevista nesse Lepopcast. E qual que seria a mensagem que vocês querem deixar tanto pra galera que tá ouvindo o Lepopcast, que tá conhecendo o trabalho de vocês agora, como os fãs de vocês que estão ouvindo essa entrevista? Cara, pros fãs, primeiramente, obrigado, né, pra galera que tá com a gente aí desde o início e galera brasileira que tá descobrindo cada dia. O Brasil não é muito bom pra estar fazendo prog nessa época, né? Nós estamos num país que é fã de sertanejo, funk,
funk, essas coisas assim, mas nós damos muito valor pra galera que nos acompanha desde o início e que apoia a banda todo dia, divulga. E, pô, a gente quer tocar pra todo mundo. O pessoal pergunta pra gente, né? Quando é que vocês vão tocar em tal lugar? Pô, assim que nos convidarem, os produtores entrarem em contato e tal, a gente quer tocar em cada cidade do Brasil. Não é culpa nossa, digamos, né? Mas se tudo der certo, assim, nosso trabalho agora é lançar música, lançar vídeo, divulgar a banda de uma maneira que ela fique com um público grande o suficiente pra gente poder chegar a cada um de vocês, tocar. E é nisso que a gente vai trabalhar. E mensagem pra galera que toca, né? Pô, cara, é aquilo que a gente falou, de se ter um som sincero. Não faça pela grana, não faça pra pegar a mulher que no carro fazer isso, E eu diria que o mais difícil é encontrar uma galera que pensa igual a você, cara. Eu acho difícil demais. Então, e não é nem tocar é a parte mais fácil. Porque a banda tem que ter unidade, cara. E é isso é complicado. Então você tem que tentar arrumar quem tá começando agora, arrumar uma galera que pensa parecido com você, pra tentar correr atrás dos sonhos, né? Você acaba achando, toque com o máximo de gente que você conseguir, faça bem seu trabalho, faça seu dever de casa e cola na galera que resolve, que igual você, né? E esse é o meu recado, minha dica. Se eu pudesse falar alguma coisa, eu falaria pra galera realmente tentar escutar bandas novas, sacou? Tentar abrir os horizontes, dar chance pra coisas diferentes, porque hoje em dia, se você olhar o que tá acontecendo na música, é muito do mesmo, né? E não precisa ser assim, sacou? Tem muita coisa boa, tem muito artista maravilhoso aí que tá dando sangue, sacou? Pra fazer coisa nova, coisa boa. Então deem uma chance, procurem, tem Spotify, tem YouTube, sacou? A música tá precisando de um pouco disso, assim, do diferente, né? Verdade. Pessoal, fique à vontade agora pra passar aí todos os seus contatos. A gente tem um site, não, do Bad Salad, que foi recém-atualizado. Foi recém-atualizado, é o badsalad.net. Aí lá a gente lança, a maioria das nossas atualizações é feita por lá. E também tem no Facebook, né, que é o principal canal de comunicação. Quem quiser entrar em contato com a gente, pode entrar lá, pode mandar mensagem. A gente sempre responde. A gente sempre tá respondendo, então eu diria que o Facebook é o jeito mais fácil de falar com a gente hoje em dia. Facebook, nós temos Twitter, tem Facebook, tem o Instagram. Tem e-mail. Ou o link é Bad Salad ou Bad Salad Official, com 2 Fs, né, oficial em inglês. Então, se não for Bad Salad, é Bad Salad Official. Tem canal no YouTube, Instagram, Facebook, Twitter e o nosso badsalad.net, né, que é o site oficial. E tem e-mail também, né, se alguém quiser mandar e-mail pra gente. É badsaladband@gmail.com. E aí no site lá, aproveita e se inscrevam lá no newsletter da banda. Quando o material desse disco novo, o single e tal, tiver pra ser lançado, com certeza a gente vai disparar um newsletter com as novidades e tal, os links pra acesso. E é isso aí, galera. Fiquem ligados aí que tem coisa boa vindo. Eu acho que como o Denis não tá aqui, a gente podia passar o telefone dele. Pode ser também. Se a galera quiser se ligar, mandar um recado aí, coisa e tal, né? Quem quiser mandar um salve pra ele lá, ele tem tal. a chance também de conversar, passar as ideias. E aí, pô, a gente queria agradecer você também pela oportunidade aqui. Valeu aí, Léo. Obrigadão aí pelo convite. Esse tipo de iniciativa é muito importante, cara. A gente acha fantástico isso aí. Obrigado pelo convite. Sempre que quiser, a gente tá disponível aqui. Valeu mesmo. Obrigadão aí pro Lepop aí. Valeu, Léo. Eu que agradeço aí a disponibilidade de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado aí todo mundo que ouviu mais esse Lepopcast. Acompanhem a gente aí, se inscrevam no canal, se inscrevam no Lepop, no Facebook. Todos os links estão aí na descrição. Link para download também desse podcast fica aí na descrição também. E é isso aí, galera. Esse Lepopcast fica por aqui. Semana que vem a gente tem mais. E aqui quem falou com vocês foi o Léo. Tudo de bom pra vocês. Muito obrigado aí ao Thiago Campos, ao Felipe Campos, ao Caco Gonçalves. Parabéns ao Denis pelo filhinho. Joaquim, se estiver ouvindo aí também. Tudo de bom pra vocês todos. Sucesso, tudo de melhor. Até a próxima, pessoal. Valeu, abração. Abração aí.